Fala galera, iniciando aqui mais uma aula de economia e continuando aqui nossa saga pelos pensadores da economia. E hoje vamos falar aqui dos pensadores da escola neoclássica. A escola neoclássica ela teve início ali na década de 1870 e se desenvolve até as primeiras décadas do século XX. E nesse período privilegiam-se os aspectos microeconômicos e matemáticos, pois a crença é que a economia de mercado e sua capacidade autorreguladora faria com que os teóricos não tivessem que se preocupar tanto com a economia política e o planejamento macroeconômico. O principal expoente dessa escola é Alfred Marshall, que nasceu em 1842 e morreu em 1924. Ele era inglês e a sua principal obra foi Os Princípios da Economia de 1890. Outros teóricos importantes também foram Jevons, Walras, Schumpeter, Pareto, Pigot e Edgeworth. Dentre esses, o que eu gosto mais assim em termos de opinião pessoal é o Schumpeter, porque ele é um cara que estuda a inovação e como que a inovação acontece dentro da economia. E apesar das teorias desse período neoclássico já passarem por várias reformas e aperfeiçoamentos ao longo dos anos, o trabalho de Schumpeter influenciou e ainda influencia muito dos estudos que temos aí hoje sobre inovação. E nesse período a formalização da análise econômica evoluiu bastante, né? Eles pegaram aqueles trabalhos de David Ricardo, de Adam Smith, de Thomas Malthus e colocaram todos em formas matemáticas ali, estimando funções de custos, funções da firma, teorias do consumidor, teorias da firma. E aqui o comportamento do consumidor, principalmente, ele é analisado com mais profundidade. Então, o desejo do consumidor em maximizar a sua utilidade, ou seja, a satisfação que ele tem ali no consumo, e a do produtor de maximizar o seu lucro são as bases para a elaboração de um sofisticado aparato teórico, fundado ali em aspectos matemáticos. E dado esses aspectos matemáticos, algumas das premissas importantes são que as pessoas são racionais, que as pessoas querem sempre maximizar o quanto o dinheiro delas rende, ou seja, o quanto elas têm de satisfação a consumir. E os produtores eles sempre vão pensar em maximizar o seu lucro e minimizar os seus custos. É importante ressaltar esses pontos porque, ao longo dos anos, esses são alguns dos pontos mais debatidos e frutos de maiores controvérsias na teoria econômica, porque são baseados nessas premissas que nós temos toda a análise se desenvolvendo e as conclusões também dependem dessas premissas. E aí, quando vai chegar outros pensadores, eles vão contestar essas premissas principalmente. Então, um aspecto importante dessa teoria do período neoclássico é a teoria do valor-utilidade. Ainda não falamos de Karl Marx, mas Karl Marx está ali na época dos clássicos e ele adere a uma outra vertente ali sobre os estudos, mas uma coisa que ele considera e ele utiliza para a sua análise é a teoria do valor-trabalho de Adam Smith. E essa teoria diz que cada produto ou cada serviço irá ter um valor ou um preço relacionado ao quanto de horas trabalhadas foi dedicado a fazer aquele produto ou a prestar aquele serviço. Então essa é o que dizia a teoria valor-trabalho. Só que daí Marx pega essa teoria e fala, se formos levar essa teoria para o limite, o que teremos é um colapso do sistema capitalista, porque o capitalismo sempre vai forçar os capitalistas a maximizarem o seu lucro e minimizarem o seu custo. Então, na visão de Marx, tirar cada vez mais o suor e o sangue do trabalhador para aumentar os lucros das empresas. E, de certa maneira, não podemos dizer que Karl Marx estava errado. E suas críticas também têm um bom embasamento teórico fundamentado, mesmo para os economistas. Tanto foi fundamental as críticas que Karl Marx fez no livro, principalmente O Capital,
que os autores neoclássicos acabam por atualizar essa teoria de valor-trabalho para uma teoria de valor-utilidade, que essa sim considera que o valor de um bem se forma pela satisfação que um produto representa para o consumidor, e a satisfação é um valor subjetivo, porque aquilo que pode me satisfazer talvez não possa satisfazer a outra pessoa da mesma maneira. Então ela vai variar de público para público. Então vejam que mesmo Karl Marx, sendo ali dito uns pais de uma escola de pensamento, de uma vertente totalmente contrária aos clássicos, as próprias críticas de Karl Marx acabam por ajudar a escola neoclássica a se reinventar e a se reescrever. Então é por isso que é importante nós termos uma visão ampla da teoria econômica e não ficar como alguns blogueirinhos na internet torcendo para um time ou para o outro, porque os lados de todas as moedas são importantes para a melhor compreensão da nossa realidade e não assumirmos simplesmente aquilo que é o senso comum. Então uma escola econômica vai acabando criticando a outra e essas críticas são construtivas e acabam por desenvolver melhores modelos que refletem melhor, cada vez melhor a realidade. E aí chegamos ali num período de transição, quando acontece o quê? Tivemos ali os mercantilistas, depois os fisiocratas, depois a escola clássica, aí veio os neoclássicos, e aí acontece uma coisa que veio à tona esses dias por conta da pandemia, que foi a quebra da Bolsa de Nova York e, por consequência, a Grande Depressão em 1930. Já temos relatos que essa crise atual tem proporções, se não maiores, ou pelo menos iguais à quebra da Bolsa de Nova York em 1929, por conta da desaceleração do PIB e da atividade econômica em vários dos países afetados. E aí, a partir desse período de ruptura, surge a escola keynesiana. E aqui vamos falar um pouco da teoria de Keynes. Keynes está também entre os top 5 ali, os 5 melhores pensadores sobre economia. E podemos colocar nessa conta também Alfred Marshall. Então, se quiser ali se aprofundar, esses são os principais: Adam Smith, David Ricardo, Alfred Marshall, Karl Marx e John Maynard Keynes. E quem era John Maynard Keynes? Ele nasceu em 1883, morreu ali em 1946, ele era inglês e o seu principal trabalho foi a Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, em 1936. E ele também tinha preocupações com implicações práticas da teoria econômica e também foi aluno de economistas neoclássicos, principalmente Alfred Marshall. E na década de 30, a economia mundial passava por uma grande crise, conhecida como a Grande Depressão, e na realidade econômica dos principais países capitalistas, era crítica naquele momento. O desemprego na Inglaterra e em outros países europeus era muito grande, e nos Estados Unidos, após a quebra da Bolsa de Nova York, o número de desempregados assumiu proporções muito elevadas. A teoria econômica vigente, ou seja, o pensamento clássico que predominava naquela época, acreditava que tudo se tratava de um problema temporário e apesar de a crise estar durando anos. Isso acontece porque eles acreditavam na ideia da mão invisível do mercado, onde se há um excesso de oferta por um lado ou um excesso de demanda por outro, o mercado se autorregularia através dos preços. O preço de um lado poderia subir ou poderia cair do outro e tudo voltaria à normalidade. Já a teoria geral de Keynes conseguiu mostrar que a combinação de políticas econômicas adotadas até então não funcionava adequadamente naquele novo contexto econômico e apontava para soluções que poderiam tirar o mundo da recessão. Para o pensamento keynesiano, um dos principais fatores responsáveis pelo nível de emprego é a demanda agregada,
Ou seja, ele inverte aquela chamada lei de Say, onde a oferta cria sua própria demanda, ao destacar o papel da demanda agregada de bens e serviços sobre o nível de emprego. Então, o que ele faz? Ele dá um diagnóstico de que a crise aconteceu porque as pessoas não olhavam para a oferta de produtos. As pessoas não olhavam para a demanda dos produtos, porque as pessoas só se preocupavam em ofertar cada vez mais produtos. Porque, segundo a lei de Say, toda oferta cria sua própria demanda, e isso quer dizer o quê? Se eu produzo mais produtos, eu gasto mais dinheiro em salários, em aluguéis e em juros, remunerando os fatores de produção. E esse dinheiro, dado o fluxo circular da economia, descrito ali pela primeira vez pelo fisiocrata François Quesnay, esse dinheiro uma hora iria voltar para mim na demanda pelos meus próprios produtos. Então, a demanda não era uma coisa que eu precisaria me preocupar. Eu só tinha que ajustar o meu preço a um preço ideal de equilíbrio e tudo viria de volta para mim. Só que aí o que acontece? Temos uma crise porque as empresas produziram muitos bens além da nossa capacidade de demandar esses bens, e o que fez com que o preço dos bens caíssem bruscamente. Houve um excesso de oferta de produtos, e o que derrubou as bolsas de Nova York e teve um efeito dominó em muitos lugares do mundo. Inclusive no Brasil, essa época ganhou muito destaque uma atitude do governo para tentar salvar a classe dos cafeicultores. Porque aqui o Brasil, até 1930, era um país totalmente agrário, não tínhamos praticamente nada de indústria. A pouca indústria que nós tínhamos, né, ou seja, o conjunto de empresas que trabalhavam com manufaturas e bens de capitais naquela época, trabalhavam a serviço da própria agricultura, fazendo tratores e bens que são utilizados na produção agrícola. Então, em produtos manufaturados, nós éramos muito fracos. E, portanto, o setor cafeicultor ele era muito forte na economia. Então, muito da economia dependia desse setor, principalmente porque as exportações de café traziam divisas, né? Traziam recursos para a gente importar produtos que não eram produzidos aqui. E como nós não tínhamos indústria de transformação, tudo que nós consumíamos vinha de fora, a não ser comidas, né? E alguns outros bens que são produzidos aqui pela agricultura e pecuária. Então, o que aconteceu? Com o preço do café caindo bruscamente em 1929, a grande parte dos cafeicultores poderia quebrar, e aí o Brasil inteiro ia acabar quebrando por conta disso, porque esses caras é que acabavam por financiar a compra de produtos do Brasil do exterior. O que foi a atitude do governo para sanar essa questão? Acreditem se quiser, o governo comprou o café excedente desses cafeicultores e tacou fogo. Exatamente, ele tacou fogo no café. Vocês podem digitar aí no Google governo brasileiro tacando fogo no café e vocês vão conhecer um pouco dessa história aí também. E ele fez isso por quê? Porque aqui tem um bando de louco? Não, né? Nem todos, talvez. Mas, de certa maneira, quando o governo destruiu parte da produção de café, ele fez com que sobrasse menos café no mercado e a demanda continuando constante e a oferta diminuindo, o preço do café voltou a subir. Então isso salvou grande parte da classe dos cafeicultores e a partir desse momento, em 1930, existem teorias que dizem que aí começa a industrialização brasileira, porque o capital que estava aplicado no café começa a se diversificar para outras áreas, inclusive a área industrial de manufaturas. E para Keynes, uma economia em recessão não tem forças de autoajustamento, ou seja, ele diz que nesse sentido, quando a economia está em crise, não vai ser a mão invisível que vai fazer com que todo mundo volte a crescer. E por isso, a intervenção do Estado por meio de uma política de gastos públicas é importante. Nesse sentido, existe o fim da crença do laissez-faire, laissez-passer, como um regulador de fluxos da economia
E esse é o chamado princípio da demanda efetiva. Inclusive, Keynes tem uma passagem no livro dele, onde ele diz que se nós estivermos em uma crise, e é importante saber que esse conceito vem dessa prerrogativa de estarmos em um ciclo econômico de baixa, porque para Keynes a economia cresce em ciclos, então uma hora ela vai crescer, uma hora ela vai cair, e o papel da política econômica é amenizar esses ciclos, né? Quando estiver crescendo, não crescer demais para não gerar inflação, ou seja, para não aumentar o nível de preços da economia muito além do desejado. E quando a economia está em crise, ele tem que incentivar a economia de alguma forma através de incentivos da demanda efetiva. Então, a passagem que ele fala no livro dele é o seguinte: se estivermos numa crise, aí sim o governo, para tentar sanar alguma coisa, né, para tentar ajudar a economia, né, ajudar as pessoas, ele poderia contratar uma pessoa para fazer um buraco e contratar outra pessoa para tampar esse buraco. Mas que maluquice é essa? Nada mais é do que incentivar ali a mão de obra, ou seja, o governo vai lá e contrata um trabalhador e paga o salário desse trabalhador, onde numa economia em crise, esse trabalhador não teria emprego. Esse cara tendo emprego agora, ele vai lá e gasta o seu dinheiro no comércio e a economia volta a ter um fluxo circular positivo, ou seja, ela volta a se movimentar e as atividades voltam a crescer. Então, esses argumentos de Keynes influenciaram muito as políticas econômicas de países capitalistas, apresentando resultados positivos ali no pós-guerra, e também influenciaram o que é chamado de New Deal lá nos Estados Unidos, né? O novo acordo, onde através de gastos públicos o governo americano consegue dar a volta por cima em várias crises econômicas. Esse debate também é importante quando chega agora o período do coronavírus, né, onde até mesmo economistas ditos neoliberais ou de cunho ali liberal, eles demandam também a intervenção do governo para ajudar a economia, né? Mas isso é uma coisa que a princípio lá em 1930 não era pensado ainda pelas pessoas. E agora, com a crise do corona, muitos países acabaram por aumentar demais os seus gastos públicos para ajudar as pessoas a voltar a ter emprego e a ter uma renda mínima. Vejam aqui no governo brasileiro, tivemos esse auxílio emergencial, assim como de algumas outras medidas, mas se pegarmos aí o governo americano, por exemplo, sozinho o governo americano já aplicou pacotes equivalentes a 3 trilhões de dólares. Isso aí é uma vez e meia o PIB do Brasil, e eles gastaram isso só para sanar essa crise. E ainda existem alguns projetos em pauta tentando colocar ainda mais 700 bilhões de dólares em incentivos. Então é muito comum a gente ver uma piadinha feita por alguns adeptos da escola keynesiana que diz que não existem ateus em trincheiras de guerra e não existem neoliberais durante uma crise econômica. E a partir do pós-guerra houve um desenvolvimento expressivo da ciência econômica graças à vanguarda keynesiana e ao avanço tanto no uso de modelos estatísticos e matemáticos quanto na base teórica de compreensão da realidade. Alguns debates teóricos duram até hoje, destacando-se ali os monetaristas, os novo-keynesianos e os pós-keynesianos, e também temos os novo-clássicos que estão aí na mesma moeda, né? Eles brigando ali para definir ali como melhor enxergar a teoria econômica. E uma ressalva aqui que a teoria econômica keynesiana, apesar de suas grandes inovações e contribuições, ela também não é uma unanimidade entre os economistas. Existem correntes que vieram a seguir, que pensam totalmente diferente das economias keynesianas, porém a própria economia keynesiana ajuda a repensar aqueles aspectos da economia neoclássica para a gente ter um aparato de teoria econômica que consegue refletir melhor a realidade. E é esse
claramente o objetivo das teorias econômicas, entender como que a economia funciona na vida das pessoas para tentar tomar melhores decisões e trazer o melhor bem-estar e produtividade para todo mundo. Algumas abordagens alternativas importantes a citar aqui. A primeira delas é a do Karl Marx, que estava ali entre o período dos clássicos e ele contribuiu bastante para a literatura da sociologia, antropologia e também da economia. Ele era economista, né? Porque os economistas falam que ele era economista, os filósofos falam que ele era filósofo e os sociais, cientistas sociais, eles vão falar que ele era um cientista social. Mas na verdade ele teve grandes contribuições para todas as escolas. E a principal obra dele foi O Capital, em 1867, apesar de que a obra de maior impacto, com certeza, foi o Manifesto Comunista. Foi utilizado pelas economias que tentaram exercer ali algum tipo de comunismo em sua economia. E aí, aquilo que eu falei no começo da aula, ele entende que a teoria do valor-trabalho analisa aspectos da economia como a apropriação do excedente produtivo, que ele vai chamar de mais-valia. E esse processo de acumulação acaba por prejudicar a relação entre as classes proletárias e capitalistas. E ele vai dizer que o burguês sempre vai explorar a classe proletária até que ele retire toda a mais-valia possível do trabalhador, e isso vai levar a economia em crise. Então, para Karl Marx, o capital aparece com a burguesia, uma classe social que se desenvolve após o final do sistema feudal e se apropria dos meios de produção. Outra classe citada por ele é a classe proletária, que é obrigada a vender a sua força de trabalho dada a impossibilidade de produzir aquilo que é necessário para sobreviver. E ele destaca que a mais-valia seria a diferença do valor das mercadorias que os trabalhadores produzem em um dado período de tempo e a força de trabalho vendida aos empregadores capitalistas que a contratam. Ele também foi influenciado por socialistas utópicos franceses e por filósofos alemães e por economistas ingleses. Então ele pega ali um pouco do trabalho de cada um desses caras para ajudar a formular o trabalho dele. Então é difícil a gente ver na teoria econômica alguém que realmente tire um coelho da cartola e fale, eu não lhe dei um trabalho de ninguém e estou fazendo isso aqui da minha própria cabeça. A grande parte deles, quando vai falar de algum tema que já foi mencionado por outros autores, eles conhecem o autor que eles estão citando e criticando, ou às vezes aderindo àquelas ideias teóricas, né, e constroem assim o seu trabalho. E Marx enfatizou muito o aspecto político histórico do seu trabalho, que teve impacto ímpar não só na ciência econômica, como em outras áreas do conhecimento. Alguns outros a citar aqui, primeiro os institucionalistas, que fazem críticas ao alto grau de abstração da teoria econômica e por ela não incorporar essa análise das instituições sociais, ou seja, as leis, os regulamentos, os contratos e costumes. E esses economistas pesam muito nesses argumentos porque se a gente tem uma lei ou um regulamento ou um contrato que seja, e esses contratos não são cumpridos, toda a teoria que foi pensada de como se desenvolve a economia vai por água abaixo. Então eles rejeitam essa ideia da economia neoclássica, de que o comportamento humano ele é egoísta e à medida que as pessoas trabalham justamente para satisfazer as suas necessidades pessoais e é totalmente racional, e também consideram que as decisões econômicas das pessoas refletem muito mais as influências das instituições dominantes e do desenvolvimento tecnológico. Inclusive, um dos aspectos bastante criticados por esses pensadores é a questão da racionalidade. Porque a racionalidade é um pressuposto colocado ali desde Adam Smith, em que as pessoas teriam um pensamento racional. E o que seria um pensamento racional para eles?
que se ela pudesse consumir mais, ela sempre iria consumir mais, que a satisfação dela seria sempre satisfeita à medida que ela tivesse condições. E normalmente não é assim que acontece. Inclusive, um dos últimos ganhadores do Prêmio Nobel é um cara que fala sobre a economia comportamental, e uma das coisas que ele vai dizer é que a gente não é assim tão racional quanto a gente imaginava. Às vezes a gente pensa que todas as nossas decisões seriam racionais, mas não é assim que acontece. Vejam só quando a gente passa na frente de uma decisão de comprar alguma coisa por impulso. Às vezes nós sabemos que não deveríamos ter feito aquela compra e mesmo assim compramos. Assim como várias decisões na nossa vida vão acontecer por conta de coisas que, a princípio, matematicamente seriam irracionais. E por último aqui os pensadores cepalinos, que são também chamados de desenvolvimentistas. Entre eles cabe-se destacar ali Raul Prebisch, Celso Furtado, que é o maior economista brasileiro de todos os tempos, e Maria Conceição Tavares, que ainda está viva e também é uma pensadora muito importante. E esses caras eles se juntaram ali para formar a Comissão Econômica para o Desenvolvimento da América Latina, a CEPAL, e que foi criada em 1948 pela ONU para estudar e compreender a economia latino-americana. E esses eram os primeiros membros ali. E um dos motivos para que eles criassem a CEPAL foi o Plano Marshall de reconstrução da Europa ali em 1948, no pós-guerra. Porque o Plano Marshall previa dar um financiamento a todos os países da Europa para se reconstruírem. E daí os pensadores aqui da América Latina falaram, a gente não foi destruído, mas a gente também precisa de dinheiro aqui para construir nossas coisas, por que a gente não está recebendo, né, as coisas? E uma das coisas que eles contestam é realmente essa questão da trajetória de crescimento dos países. Como que se nós fizéssemos tudo que foi designado pelos economistas europeus, será que isso traria um desenvolvimento econômico aqui para o Brasil? Se a gente seguir as mesmas regrinhas e fizer tudo o que eles fizeram, será que nós teríamos o mesmo resultado final? E a questão é que a industrialização, que seria ali o caminho para a superação do subdesenvolvimento, porque agrega mais valor aos produtos, e a gente tem ali uma teoria do centro-periferia, onde nós que estamos ali na periferia da economia global, nós dificilmente passaríamos para o centro, porque esse centro aí é dominado por empresas monopolistas e de muito maior poder. E uma das coisas que eles contestam está também relacionado com a teoria das vantagens absolutas de David Ricardo, onde ele falava assim, olha, se um país é melhor na agricultura, que ele se especialize na agricultura, e se o outro é melhor em manufaturas, que se especialize em manufaturas. E, matematicamente, conseguimos provar que o bem-estar geral do globo, mesmo com o comércio desses dois países, cada um em sua área, ele seria melhor mesmo. Porém, a economia não é bem essas coisas que estão normalmente descritas somente na matemática. E acontece que as manufaturas, elas são atualizadas e ganham valor a cada vez que surge uma inovação tecnológica. E muitas vezes os bens agrícolas, eles não sofrem com tantos ganhos dado a tecnologia como esses produtos. Para ilustrar melhor, vou dar um exemplo. Quantos sacos de café o Brasil tem que vender para os Estados Unidos para comprar um telefone celular novo, um iPhone novo, né? E cada vez que surge um novo iPhone, o Brasil terá que dar mais sacos de café para comprar aqueles novos telefones. Então, o saco de café ele continua valendo menos do que o iPhone e a sua oscilação vai ficar ali mais ou menos no mesmo patamar. Já os telefones celulares, cada vez com mais tecnologias, vão se atualizando e ganhando cada vez mais valores. Então, eles dizem aqui que nós temos que buscar por uma industrialização para visar um desenvolvimento melhor. E, como exemplo, vocês podem ver aí a China, que há menos de 30, 40 anos atrás,
era um país muitíssimo menor, economicamente falando, do que o Brasil. Só o PIB brasileiro ali somava a economia da China, da Coreia do Sul e mais de alguns tigres asiáticos. A partir de um momento que essas economias asiáticas começaram a direcionar seus recursos para a industrialização, visando exportar cada vez mais produtos para aumentar o seu PIB, eles conseguiram um desenvolvimento muito rápido e expressivo. É isso então, galera. Essa foi mais uma aula de economia. Deixe suas dúvidas aí, deixe seu like e tudo mais que vocês conhecem aí. Muito obrigado e até a próxima aula.